Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. A fofoca continua, a questão do Alexandre Matos, fato que o Alexandre Matos já saiu do Vasco da Gama, o Alexandre Matos errou, foi da Clela para jornalista, isso já está cansativo. A gente precisa encontrar soluções aí para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que está aí há exatos 9 dias de abrir uma janela que abre no dia 1º de abril, e por enquanto só especulações sobre o substituto do Alexandre Matos. Muitos falando aí de Juninho Paulista, Vasco da Gama, jornalista cavando Juninho Pernambucano, que está trabalhando, inclusive, com John Textor, lá no Lyon. Mas o principal não foi dito hoje. A 777 Partners, ela simplesmente, ela foi acionada na Suprema Corte de Nova York. A casa caiu para essa empresa lá nos Estados Unidos. Situação grave, onde o Vasco da Gama está nas páginas policiais dos tabloides americanos. E olha, é triste a gente ver uma instituição centenária sendo ligada a esta empresa. Inclusive, por conta aí dessa ação, o Vasco da Gama foi até citado em matéria hoje com um escândalo. Porque você acredita que o Vasco Associativo chegou ao ponto de devolver dinheiro para a 777 Partners? Pois é, dinheiro, acusação grave, gravíssima, dinheiro que deveria ter efetivamente entrado aqui nos cofres do associativo. O Vasco fez repasse para a SAF, para a conta da 7777 Partners. Então vamos lá, vamos colocar a matéria aqui para vocês verem, porque isso, jornalista que se faz de vitimista aí, jornalista que gosta de fofoca, né, que faz processo de fritura, eles não vão botar para vocês. Eu quero saber o porquê que esses setoristas, porquê que esses jornalistas que cobrem o Vasco da Gama, por que a Globo, por que a ESPN, que pertence ao grupo Disney, eles não colocam essa situação para frente? Qual o interesse deles? Aí eles se fazem de vitimistas, é um vitimismo danado. E o clube sofrendo, o clube sendo ali vítima dessa empresa safada e nefasta chamada 777 Partners. E você acha que o único pilantra é o Josh Wand? Nananina não. Steve Pasco, sócio do Josh Wand, também nessa jogada. Vamos colocar aqui para a rapaziada, matéria que saiu agora na parte da tarde, e jornalista nenhum vai falar para você. Credora aciona a 777 na Suprema Corte de Nova York com acusação de fraude para driblar dívida. Vou explicar para vocês. Pessoal, a 777 está sendo acusada na Corte Suprema de Nova York, tá? Por fraude para driblar uma dívida de 20 milhões de dólares, perfeito? 20 milhões de dólares. O fundo que emprestava dinheiro para 777 Partners, né? A Obra Capital, descreve
que os movimentos que a 777 Partners fez de 2021 para cá são movimentos fraudulentos, né? Tanto aí na Europa como também na América Latina, como está aqui na descrição para vocês, certo? Cita também a situação do processo de compra do Everton, cujo qual está cravado, certo? Por indícios, né, de falcatruas, perfeito? E o seguinte, o Vasco da Gama é citado, olha só, olha esse parágrafo aqui, ó. Alguns indícios do abalo na finança da Vasco SAF já aparecem também por aqui. No primeiro aporte que fez ao Clube de São Januário, a 777 obrigou a devolver parte do dinheiro no seguinte, por meio de um empréstimo para uma das sociedades do clube. Pessoal, lembra daquele aporte, daquele empréstimo ponte de 70 milhões? E se a SAF não passasse, iria ficar como empréstimo, e se a SAF passasse, iria ficar ali como já adiantamento de aporte? Você acredita que 70 milhões daquele dinheiro, o associativo devolveu para a 777, porque a 777 obrigou o Vasco da Gama a fazer isso? Os caras agindo com a agiotagem. Quem está falando isso são os jornais nos Estados Unidos. Isso atingiu a maior cidade do mundo, com a maior população do mundo, chamada Nova York. Isso é uma coisa que está repercutindo em Nova York, a principal cidade dos Estados Unidos, ou uma das. Eu pergunto para você por que essas coisas não são ditas aqui no Brasil por esses jornalistas, que ainda estão falando do Alexandre Matos. Fizeram um processo de escritura, o cara já saiu. O que vocês hoje era para estar cobrando dessa empresa filho da puta, nefasta, desse Steve Pasco, desse Josh Wand, era para que efetivamente isso serve para benemérito e para conselheiro aí do Vasco, para que esses caras verdadeiramente tivessem um pingo de respeito pela instituição, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. É o que vocês deveriam cobrar. Repito, 9 dias para começar uma janela, o Vasco com carência em todas as posições, o Vasco sem contratações até o presente momento. E essa empresa abrindo falência nos Estados Unidos. Não sei, hoje teve um vídeo aí do Vitor Perrone, que ele sugeriu a 777 Partners para que a mesma fizesse um acordo com o Vasco. Para deixar, porque o Vasco está sangrando e está nas páginas policiais. Então pergunta aí os jornalistas, principalmente aquelas pessoas que apoiaram que essa empresa viesse aqui para o Vasco, que ela é o problema de tudo. Essa é a grande verdade. Por que verdadeiramente eles não colocam isso nos canais deles, nos jornais, nas colunas? Por quê? Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Esses caras vão ser presos nos Estados Unidos dentro em breve. Aguarde. Valeu.